Olá, meninas e meninas! Vocês pediram e agora eu irei mostrar como é que se faz o nosso primeiro jogo lá do Scratch, que mostrei para vocês, que é conhecendo as vogais. Aqui eu trouxe o código já pronto para que vocês possam observar e eu vou explicar tantinho por tantinho aqui como é que se faz, tá bom? Inicialmente, vamos colocar este comando aqui, quando a bandeirinha for clicada. E onde eu encontro este comando? A gente encontra bem aqui, ó, em eventos. Em eventos, nós temos vários comandos que podemos utilizar. E um deles é quando a bandeirinha verde for clicada. Que bandeira é esta? É esta bandeirinha aqui, ó. Toda vez que eu clico nesta bandeira, eu inicializo a ação do meu jogo. Então, eu tenho vários outros comandos que eu posso utilizar também, mas aqui, inicialmente, eu utilizei este comando aqui. Eu coloquei um mostre, porque em outro momento aqui do jogo, eu vou precisar esconder o personagem. Então, quando eu mando esconder, na outra execução, ele vai ficar escondido, então é necessário que tenha um mostre bem aqui em cima quando for iniciar o jogo. E onde eu coloco este comando? É aqui, ó, aparência. Nós temos vários comandos também e o comando mostre é bem aqui e o esconda também. Então, é só clicar, arrastar e colocar onde eu quero. Eu coloquei aqui, né? Então, quando inicializo o jogo, eu vou mudar para o cenário Colorful City, que é este cenário bem aqui. Nos cenários, nós temos dois cenários que vai ser utilizado. No caso, três, né? Porque temos este cenário aqui, o Blue Sky 2, e este aqui, que é o do final, quando eu mostro a finalização do jogo com as palminhas. Então, voltando aqui, ó, percebam que cada personagem tem o seu código. Por quê? Porque eu quero que tenha uma ação acontecendo aqui. Então, todos eles vão ter algum código atrelado a eles, tá bom? Vamos começar aqui pelo gato, que eu estava aqui nele. Então, ó, quando eu clicar na bandeirinha, eu vou mostrar o personagem gato e vai mudar para o cenário Colorful City, que é aquele cenário da cidade colorida. E o meu personagem vai para a coordenada x menos 181 e y menos 79. O que significa? É a posição desta telinha aqui que o gato vai. Se o x for mais negativo, ele vai mais para a esquerda. Se o x for mais positivo, ele vai mais para a direita. Nós vimos sobre isso também em outras aulas, né? Da mesma forma, o y. Se o y for mais positivo, ele vai mais para cima. Se for mais negativo, vai para baixo. Também podemos modificar bem aqui, ó, este número aqui e este número aqui também. Coloquei aqui um laço de repetição para que este bloquinho aqui, ó, mova 10 passos, espere 0,3 segundos e próxima fantasia possam acontecer 10 vezes. Então, o que vai acontecer aqui? O personagem vai dar 10 passos e depois disso, ele vai falar, olá, vamos conhecer as vogais. E isso daqui vai ter uma pausa de 2 segundos. Depois disso, vai mudar para o cenário Blue Sky, que vai ser o nosso segundo cenário, que poderia ser também uma segunda fase, por exemplo, de um jogo. Quando ele muda para o cenário Blue Sky 2, o personagem do gato vai ser escondido. Por quê? Porque eu não quero que ele apareça no segundo cenário. Tá bom? Então, por isso que eu escondo ele bem aqui. Aqui, eu coloquei este comando aqui para que essa música que eu coloquei, Dance Funk, seja repetida até que o meu cenário seja igual a Party, né? Party. Pode ser chamado assim. No caso, vai ser esse cenário aqui. Então, enquanto não chegar nesse cenário, vai ficar tocando a música inicial. Quando chegar no cenário das bolinhas, vai tocar uma outra música. Então, aqui, ó, no boneco Nano, vamos ter outros códigos,
o que é que está acontecendo aqui? Quando a bandeira verde for clicada, ele não vai aparecer. Por quê? Porque ele não está na primeira fase do nosso jogo. Ele só está na segunda fase. Então, por isso, que quando o cenário mudar para Blue Sky 2, é que ele vai aparecer. Por isso que eu coloquei o mostre bem aqui. E este comandozinho aqui, diga, clique nas letras e conheça. Repita 5 vezes. O que é isso daqui? Isso significa que a fantasia deste personagem vai ser alterada durante 5 vezes. E como seria esta fantasia? Vai ser a alteração desta para essa, para dar a impressão que o boneco realmente está falando com o usuário. Então, por isso que eu fiz para que fique repetindo 5 vezes. Clique nas letras e conheça, para que a boquinha do personagem fique se mexendo como se ele realmente estivesse falando. E aqui, eu coloquei, quando receber a letra A, diga, você clicou na vogal A por 2 segundos. E significa o quê? Quando o usuário ou o jogador clicar na letra A, o personagem vai dizer o que é essa letra A, que no caso é a vogal A, né? Porque o personagem está mostrando o que aquela letra significa. A mesma coisa acontece com a letra E. O personagem vai dizer, você clicou na vogal E, no momento em que o jogador clicar na letra E. E assim por diante, Na letra I vai acontecer a mesma coisa, na letra O vai acontecer a mesma coisa, na letra U também. E vai aqui transmitir uma mensagem, então eu coloquei transmita final, porque no momento em que acontecer este comando aqui, o meu personagem, que é este, vai ser escondido. Por quê? Porque quando chegar no cenário final, eu não quero que ele apareça. Então, por isso que eu coloquei desta forma aqui. E, mais uma vez, como eu disse para vocês, todos os personagens têm que ter um comando para que aconteça alguma coisa com eles. Então, na letra A vai ter um comando, na letra E vai ter um comando, na letra I, na letra O e na letra U. E quais comandos são esses? Na letra A, nós temos estes comandos aqui. Este primeiro significa que no momento em que o ator, que no caso é a letra A, for clicada pelo jogador, vai aparecer aqui um som, que vai ser o glug. Como é que eu adicionei esse som? Tem essa abinha aqui, sons, Temos uma aula só disso, de como inserir som aqui no nosso personagem, no nosso jogo. Tenho aqui, seleciono o som e eu vou escolher entre esses sons para poder colocar no meu jogo. E no caso, o escolhido foi este aqui, Quando eu quero colocar como código, venho aqui som, toque o som glug até o fim ou toque o som glug. Eu coloquei este segundo aqui, Porque toda vez que o jogador clicar na letra, eu quero que tenha este som. E também eu coloquei um efeito nessa letra, Coloquei um efeito para que ela mude de cor toda vez que for clicada. E também deslize por 1 segundo até uma determinada posição. Coloquei aqui para que ela esconda quando a bandeira verde for clicada, porque eu só quero que essas letras sejam exibidas na segunda fase. Então, a bandeirinha verde significa que eu estou iniciando o jogo. Não tem necessidade da letra ficar mostrando no início do jogo. Aqui, quando o cenário mudar para Blue Sky 2, ele realmente vai aparecer, porque essas letras fazem parte da segunda fase, que é com o cenário Blue Sky 2. E aqui, vá para a posição X e Y, significa a posição que essas letras vão ter neste cenário, bem aqui neste palco, tá bom? A mesma coisa acontece com a letra E, Tem praticamente o mesmo código, muda só a direção aqui, Onde as letras vão ser colocadas, para que não fique uma em cima da outra. Certo? O O é da mesma forma. E aqui também, quando receber a mensagem final, ele vai esconder. O que significa isso? Quando tiver a mensagem final, as letras vão ser escondidas, ou seja, quando tiver o cenário final, o final do jogo, as letras não vão ser exibidas. Por quê? Porque o que eu quero no final do meu jogo, que seja o gato
andando e falando com o usuário do jogo, né? Então, por isso que eu quero que ele esconda. Com a letra U é da mesma forma. Então, vou ter um código aqui, né? Praticamente igual aos demais. E voltando para o gatinho, eu vou ter quando receber final. E significa o quê? Quando cheguei na minha fase final do meu jogo, eu vou mostrar esse personagem, eu vou direcionar ele para uma determinada posição aqui da minha tela e vou repetir 10 vezes um determinado bloco. O que é que vai ser repetido 10 vezes? Um movimento de 10 passos e a troca de fantasias. Esse espere 0,3 significa o tempo da troca da fantasia deste gato, para dar a sensação que ele realmente está andando aqui na nossa tela. E no final ele vai dizer: parabéns, você aprendeu as letrinhas que são vogais. Aqui tem o número 3 segundos, porque esta mensagem vai ficar sendo exibida durante 3 segundos. E no final eu coloquei o som de palminhas, né, que é clapping, para ficar até o final, para que o jogo fique mais interessante aqui para vocês. Tá certo, gente? Então agora a gente vai colocar aqui para expandir a tela e eu vou acionar aqui o nosso jogo. Então, pessoal, esse foi o nosso primeiro episódio do nosso quadro aqui, Como é que se faz, aqui no nosso Scratch. Tá bom, gente? Espero que tenham gostado. Curtam o vídeo, compartilhem para seus amigos, para que eles possam aprender também. Por hoje é só e até a próxima aula.